E aí, beleza? Aqui Fernando Félix, mais um vídeo sobre princípios do Rei Dalio, tá? E antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, se é a primeira vez que tu tá aqui. Eu sou palestrante e treinador nas áreas de persuasão, negócios e persuasão interna, que é o termo que eu criei para falar sobre a capacidade e habilidade de tu convencer a ti mesmo a fazer o que é necessário. Antes de qualquer coisa, aproveita e te inscreve aqui no canal, te inscreve ali, toca aquele sininho para tu receber sempre notificação quando vier entrar um vídeo novo, tá? Vai nas redes sociais aí também, dá uma olhada no Instagram que tem conteúdo todo dia, acompanha o trabalho por aí. Esse é o segundo vídeo sobre esse livro, que foi o mais votado em uma enquete que eu fiz para iniciar essa série de vídeos sobre alguns livros interessantes, né? Eu já adianto que não vai ser um vídeo curto, porque tem muito conteúdo interessante aqui nesse livro. Eu já assisti algumas outras resenhas e resumos desse livro, só que me desculpa, pessoal, o pessoal que fez resenha aí, que fez resumo do livro, tá muito fraco, porque tem muita coisa aqui. Então, esse vídeo de hoje eu vou falar e resumidamente eu vou falar sobre o primeiro capítulo. Na realidade, nem é o primeiro capítulo, da parte 2, que são os princípios. Já no primeiro vídeo, se tu não assistiu, vai ali no canal e procura e assiste o primeiro, onde eu falei da parte 1, que ele conta um pouquinho da história dele. E esse eu fiz um vídeo só para não me alongar muito. Agora, a partir da parte 2, cada princípio vai ser um vídeo. Então, vão ter vários vídeos da parte 2, que são princípios de vida, e da parte 3, que são princípios de trabalho. Então, hoje eu vou falar sobre o princípio número 1, que é aceite a realidade e lide com ela. E eu tomei a liberdade de grifar algumas coisas aqui que são importantes, porque tem muito conteúdo legal. Então, eu vou ler alguns trechos e eu vou comentar aqui contigo, beleza? Ele começa esse princípio dizendo o seguinte, que não existe nada mais importante do que entender como a realidade funciona e aprender a lidar com ela. Isso é o mais importante, segundo o Rei Dalio. Tu precisa aprender como funcionam as coisas e aprender a lidar com isso. Teu estado mental ao longo desse processo faz toda a diferença. E ele conta que ele viu que era útil na vida dele pensar como se fosse um jogo cheio de regras, né? Cada problema tem as suas regrinhas para resolver. E à medida que tu vai resolvendo, tu obtém uma pérola na forma de um princípio que ajuda a evitar o mesmo tipo de problema no futuro. É aprendizado, né? Feedback constante. Colecionar essas pérolas aperfeiçoa meu processo decisório de modo que posso subir para níveis cada vez mais altos, nos quais o jogo vai ficando progressivamente mais difícil, né? E o volume de fichas na mesa sempre maior, ou seja, é um processo de evolução. A gente vai falar mais, essa palavra vai ser mais citada aqui. Nesse princípio, evolução. Todo tipo de emoções vem a mim durante esse jogo, ele conta aqui. Então, enquanto tu tá jogando com essas regras, vem todo tipo de emoção. E que podem ajudar ou podem prejudicar. Se tu conseguir conciliar essas emoções, né, entre emoção e lógica, e agir quando elas estão alinhadas, tu toma melhores decisões. Ele fala que tu tem que ser um hiperrealista. Como assim? Pessoas que criam coisas grandiosas não são sonhadores ociosos. Estão com os dois pés bem plantados na realidade. Uma coisa é tu sonhar, né? Uma coisa é tu ter sonhos. Não, porque o sonho... Outra coisa é tu ter o pezinho fincado na realidade de onde tu tá, o que tu tá vivendo, com quem... E que tipo de ações e estratégias tu pode implementar, senão fica só no sonho, e só o sonho não resolve muita coisa. Sonhos mais realidade, mais determinação é igual a uma vida de sucesso. Sonho com pezinho na realidade, com determinação é igual a uma vida de sucesso. Dentro da determinação, certamente a gente tem estratégia, não é a verdade? Então ele diz que tu tem uma linha, digamos que de um lado dessa linha está saborear a vida e de outro lado está produzir um impacto.
tu está em algum ponto nessa linha, ou mais para produzir um impacto, ou mais para saborear a vida, ou no meio, não importa. Um trabalho eficiente que tu fizer pode multiplicar a tua capacidade por 1000. Isso não tem a ver com inteligência, com QI, não, é com a questão de tu conseguir organizar os processos. Ó. A verdade, ou mais precisamente, uma compreensão precisa da realidade, é a base essencial para qualquer bom resultado. É tu fugir do achômetro, basicamente o que ele está falando aqui. Ó. A maioria de nós resiste a enxergar o que é certo quando o que está diante dos olhos não corresponde àquilo que deseja. Ele diz que tu tem que ser radicalmente transparente e ter a mente aberta. Quanto mais a tua mente é aberta, menos chances tu tem de cair no auto-engano. Ou seja, tu pensar que tá certo, tu pensar, não, é do meu jeito. É aquela questão do viés de confirmação, de tu estar acostumado a acreditar em certas coisas de acordo com o teu viés, que nem sempre é a realidade. Então, se esses retornos, esses feedbacks vêm de pessoas críveis, né, tu tem que receber feedback sincero e estar com a mente aberta para receber. Se vier de uma pessoa crível, né, uma pessoa que tenha credibilidade, tu vai aprender muito. Para isso, tu tem que estar aberto, tem que deixar um pouquinho de lado o teu ego. Não deixe que o medo do que os outros pensam a seu respeito se interponha no teu caminho. Dane-se o que os outros pensam a teu respeito, tem que estar aberto para ouvir e para aprender e para evoluir. Aprender a ser radicalmente transparente é como aprender a falar em público. No começo é desconfortável, mas à medida que tu vai te expondo mais, tu vai ficando mais à vontade. Eu me lembro até hoje, eu conto isso em palestra, a primeira vez que eu falei em público foi um fiasco, foi terrível. Eu tinha uma colinha, eu deixei cair a colinha, eu tremia. Hoje pode me colocar para 5, 10, 20 mil pessoas, quantas pessoas tu quiser, que eu falo. Por quê? Porque eu treinei muito, né? Eu dei muita palestra, muito treinamento. E é a mesma coisa, ser transparente funciona da mesma forma, né? Tu ouvir feedbacks que doem funciona da mesma forma, tu tem que te acostumar, te habituar, tá? Imagina se em vez das pessoas esconder aquilo que elas pensam, se elas compartilhassem abertamente as suas opiniões, ia mudar o mundo, não ia? Pois é disso que ele está falando. Ó. Sempre que estou diante de uma escolha, meu instinto é ser transparente. Pratico isso com disciplina e recomendo que você faça o mesmo, disse o Rei Dalio aqui nesse trecho do livro. Ele conta aqui também, que é muito legal, que ele se baseia muito na natureza. Ele olha para a natureza para aprender como a realidade funciona. Porque a natureza ela tem muito para ensinar. São ciclos, né? As espécies que fazem boas escolhas, elas evoluem. As que não fazem boas escolhas, elas acabam acabando, termina, né? Então a natureza tem muito a ensinar. Olha o que ele coloca aqui, que legal. Enquanto outras espécies agem seguindo seus instintos, somente nós podemos nos colocar acima de sua perspectiva e olhar para si inserido nas circunstâncias e no tempo, antes e depois da existência. Nós temos o córtex pré-frontal, né, o que nos difere das outras espécies de animais. A gente consegue usar lógica, raciocínio, então nós temos vantagem. Ao tentar entender qualquer coisa, pode ser economia, pode ser mercado, pode ser vendas, pode ser negociação, pode ser o clima, não importa. Ele diz que tu pode abordar de duas perspectivas. De cima para baixo, né, tentando descobrir o código, a lei, as regrinhas que regem o todo disso que tu está analisando, né? Por exemplo, ele fala aqui dos mercados. É possível estudar as leis universais de mercado, né? Oferta e demanda, tudo isso que afeta a economia de mercado. Ou focar no código genético, DNA, por exemplo, se a ideia é entender o funcionamento das espécies. Isso é olhar de cima para baixo. E a segunda maneira é tu olhar de baixo para cima, estudando cada caso específico e os códigos, as regras, as leis que são aplicáveis a cada um desses casos. Por exemplo,
códigos e leis particulares do mercado de trigo. Ele fala muito de mercado financeiro, né? Ou as sequências de DNA que diferenciam os patos das demais espécies. A primeira abordagem, essa macro de cima para baixo, é a melhor maneira de compreendermos a nós mesmos e as leis da realidade no contexto das leis universais, que a tudo abrange. Isso não quer dizer que a segunda seja descartada. Não! As duas são necessárias. Se elas estiverem alinhadas, uma maravilha. Então, liçãozinha de casa, pessoal. Tu tem que olhar o macro e tu tem que olhar na perspectiva também de quem está dentro. Alinhar tudo isso. Não se aferre às suas visões de como as coisas deveriam ser, porque elas farão com que negligencie como elas realmente são. É importante não deixar que nossos pontos de vista atrapalhem a objetividade. Tu tem que ter em mente o que é o certo, o que é o real, o que é o objetivo, independente do meu viés de confirmação, independente dos meus mapas mentais, que é um outro termo que eu utilizo muito para quem já me acompanha, né? As experiências que tu tem das realidades anteriores, independente disso, tu tem que ter uma visão aberta, ok? A maioria das pessoas define que uma determinada coisa é ruim quando é assim para ela ou para quem ela tem empatia, ignorando o bem maior. Essa tendência se estende aos grupos. Uma religião, por exemplo, ela vai considerar suas crenças melhores que as outras. E isso justifica, às vezes, até assassinato. Por quê? Assassinar pessoas em nome de uma convicção de que estão agindo corretamente, o que não quer dizer que isso seja o melhor para o todo. Crenças ou interesses conflitantes em geral impossibilitam que se enxergue o mundo pelos olhos dos outros, o que não é bom nem faz sentido. Para que algo seja considerado bom, tem que estar alinhado às leis da realidade e contribuir para a evolução do todo, não só para ti. Então isso faz parte desse princípio do rei Dalio. Eu estou resumindo, tá, gente? Porque tem muita coisa interessante. Eu sugiro que tu faça a leitura do livro, mas aqui tu já vai ter uma base bem melhor do que os resumos que eu vi por aí, que estavam muito curtos, muito fracos. Tá? Evolua ou morra, ele fala muito de evolução, né? Isso não vale só para pessoas, vale para país, para empresa, para economia, para tudo. Se tu não evolui, tu morre. E o que é o evoluir? Ele conta aqui que a chave é tu fracassar, aprender e melhorar o quanto antes. Fracassar, aprender e melhorar o quanto antes. Se tu está constantemente aprendendo, melhorando, teu processo de evolução, ele vai ser o do diafragma ascendente, do diagrama ascendente, diafragma, não, diagrama, ali é a palavra errada aqui, mas enfim. Não, vou gravar o vídeo todo de novo e aqui nós somos autênticos, ok? Então tu precisa evoluir. Como que tu evolui? Fracassando, aprendendo, melhorando constantemente. Ele conta aqui que ele acredita que há boas chances da nossa espécie evoluir em um ritmo mais acelerado com a ajuda de tecnologias que nós temos hoje. Lógico, inteligência artificial, né, gente? Nós estamos em um mundo onde a evolução está muito rápida. Tu precisa se adaptar a isso, senão tu vai estacionar. A realidade está sendo aperfeiçoada para o todo, não para o indivíduo, né? Contribua para o todo e provavelmente você será recompensado. Então tu tem que pensar, se o que tu está fazendo hoje tem uma espécie de contribuição para o todo, está ajudando mais do que simplesmente o indivíduo. Quem faz isso tem mais resultado, né? Isso é um fato segundo o rei Dalio. Nesse princípio, o que você será depende da tua perspectiva. Aonde você chegará na vida depende da sua visão, tanto quanto daquilo que tu te sente conectado, família, comunidade, país, ecossistema, tudo. Tu vai ter que decidir até que ponto tu vai colocar o interesse dos outros acima dos teus. E quem será digno de escolhas como essa, que serão muito frequentes, ó. E ele conta aqui que pessoalmente ele acha ótimo encarar a realidade com essa frieza, ver a si mesmo pela perspectiva da natureza e se sentir uma partezinha ínfima do todo, né? Me lembro o Cortella dizendo que a gente é um serzinho dentro de um paizinho no meio de um mundo que está no meio de não sei quantas galáxias, de não sei quantos universos, é mais ou menos isso. Nós somos ínfimos.
O objetivo instintivo e intelectual é contribuir para a evolução de alguma forma minúscula, enquanto aqui estamos. Ao mesmo tempo, as coisas que tu mais ama, trabalho, relações, família, são as que mais vão te motivar. Esse é o ponto, né? Embora seja emocionalmente difícil lidar com perda, por exemplo, de entes queridos, ele também aprecia a ideia de que nós iremos nos decompor e nos reconfigurar. Então esse é o ciclo de evolução constante da natureza. Maximize sua evolução. Nós temos pensamento lógico, né? O neocórtex, nós temos isso que os outros animais, as outras espécies não têm. A gente pode evoluir mais rápido do que qualquer outra espécie. Ele fala aqui dos objetos de desejo. Tu quer uma casa nova, tu quer um carro novo, tu quer tirar férias e ir para as Bahamas. Tudo isso são desejos, tá? E esses objetos de desejo são apenas a isca. Partir em busca desses objetos é o que te força a evoluir, né? É a evolução, não são as recompensas que importam. Não são as recompensas, é a evolução que tu vai ter enquanto tu trabalha em busca das recompensas. Esse é o ponto. A necessidade de realizar um trabalho relevante está ligada ao desejo inato do homem de melhorar, né? Então, tu querer as coisas é legal? Mas isso são recompensas que vão fazer com que tu te mexa. Faz sentido isso? Lei fundamental da natureza: para ganhar força, tu precisa superar os próprios limites, mesmo que seja doloroso. Carl Jung disse: o homem precisa de dificuldades, elas são necessárias à saúde. Olha que legal. Então, dor mais reflexão é igual a progresso. Não tem progresso sem dor. Eu falo isso nos meus cursos, nas minhas palestras. Se tu que está assistindo é meu aluno ou já fez mentoria comigo, tu sabe muito bem que eu cito muito isso. Tu só aprende na dor, né? Uma criança que vai ali, coloca o dedo na tomada de luz, toma um choque, ela aprendeu porque doeu, né? Os momentos mais desafiadores da tua vida talvez tenham sido aqueles que tu mais aprendeu, que tu mais resiliente ficou. Faz sentido? Então, não evita a dor, busca a dor. Ele fala aqui, toda vez que tu confronta algo doloroso, tu está em um ponto importante da vida, diante de uma oportunidade de escolher entre a verdade saudável, porém dolorosa, ou a ilusão confortável, mas alienante, né? Com chegar lá, né? Sucesso, o que tu quiser falar, chegar lá, ele quer dizer que tu tem que ficar viciado em identificar, aceitar e aprender a lidar com as tuas fraquezas, preferir que as pessoas ao teu redor sejam sinceras em vez de guardarem para si as opiniões negativas a teu respeito, e se você mesmo, em vez de ter que ser você mesmo, em vez de ter que ocultar suas fraquezas. Então, tu ser autêntico, tu ser sincero. Por exemplo, eu poderia editar esse vídeo aqui, cortar as partes em que eu dou um errinho aqui, gaguejo. Não, mas aí não sou eu, não sou autêntico. Então, olha só, isso é um exercício muito desafiador, né? Tu aceitar os feedbacks negativos, isso é bem desafiador. Aceite o amor exigente para transmitir força. Com frequência eu nego o que as pessoas querem, com isso ofereço a elas a oportunidade de lutar. Lutando, elas vão desenvolver a força para conseguir sozinhas o que desejam. É a velha história de tu não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? As pessoas também precisam de momentos dolorosos para evoluir, senão elas não evoluem. Esses dias eu estava passando por uma situação com uma pessoa conhecida que precisava evoluir, e eu estava conversando com outra pessoa próxima dessa e dizia, mas eu ajudo toda hora, e eu falei para ela, talvez seja bom tu parar de ajudar um pouco, para que ela sofra um pouco, e talvez assim ela se mexa, porque está confortável. Enquanto está confortável, a pessoa não toma uma decisão, ela não se mexe. Independente das circunstâncias, você terá mais chance de ser bem-sucedido e feliz assumindo a responsabilidade de tomar boas decisões, em vez de reclamando daquilo que está fora do seu controle, né? Tomando a liberdade aqui de linkar isso com um pensamento mais estoico. Os estoicos que diziam muito isso, que tu tem coisas internas e externas. As coisas que tu tem a possibilidade de mudar e aquelas que tu não tem.
Então, tu precisa assumir as responsabilidades e parar de culpar tudo que está na tua volta. Assume a responsabilidade, senão tu não vai. Não te preocupa se tu gosta da situação que tu se encontra ou não. A vida não está nem aí porque tu gosta ou não gosta. Assume a responsabilidade. E ele fala também que tu tem que ver de uma perspectiva mais elevada essa máquina. Tu não ser o operador, mas tu ser o gerente de operações, né? Pense em si mesmo como uma máquina que opera dentro de uma máquina maior. E saiba que você tem a capacidade de alterar suas propriedades internas para produzir melhores resultados. Ou seja, separe o papel de designer do de operador, enxerga de fora. Eu falo muito sobre isso quando eu falo de desassociar, associação e dissociação. Sai do problema e vê de fora. Pensa no Google Maps. Se tu der um zoom, se eu der um zoom aqui e chegar no meu apartamento, aqui eu consigo ver o terraço aqui do meu apartamento. Eu não vou conseguir ver o que está na volta. Em que rua que eu estou, em que bairro que eu estou, que cidade que eu estou, a não ser que eu diminua esse zoom e eu veja mais de cima. É a mesma coisa. Tu tem que separar o papel de designer do papel do operador da máquina, certo? Pessoas bem-sucedidas são aquelas que podem se olhar de fora a fim de ver as coisas objetivamente, administrá-las para dar forma à mudança. Então, tá num problema, sai do problema e vê ele de fora. E quando tu descobrir tuas fraquezas, porque tu vai descobrir, tu tem 4 opções. Opção número 1, negar, que é o que a maioria faz. Número 2, aceitar e trabalhar para converter elas em forças, o que pode não funcionar, dependendo da tua capacidade de mudança. 3, aceitar as suas fraquezas e encontrar meios de contorná-las. E 4, mudar o que tu está buscando. O terceiro caminho, que é aceitar e encontrar meio de contorná-las, é o melhor, segundo ele, a trilha mais viável, embora a menos seguida. O quarto caminho, que é mudar o que tu está buscando, ele é uma boa escolha, mas ele exige uma flexibilidade para superar ideias que tu já tinha pré-concebidas. Lembra do mapa, do viés? Então, assim que tu descobrir as suas fraquezas, aceita e encontra meios de contorná-las, tá? Conversar com pessoas que se destacam nas áreas em que você é fraco é uma excelente aptidão a desenvolver, pois ajudará a estabelecer uma rede de segurança que impedirá que atitudes erradas sejam tomadas. Cara, tu é fraco em alguma coisa, isso é importante para a tua vida, para os teus relacionamentos, para os teus negócios. Busca pessoas nos teus relacionamentos que são fortes nisso e conversa com elas e aprende com elas. Tu pode aprender qualquer coisa. Para com essa ideia de que eu sou mais humanas, mais exatas. Tu pode aprender qualquer coisa. Abre a tua mente, seja multi-aprendizado. Como é difícil ver a si mesmo de maneira objetiva, você precisa confiar no que os outros dizem e no conjunto de evidências. Tu tem que confiar nos outros, ainda mais se eles tiverem credibilidade, né? Abre a tua mente, isso tem a ver com quando ele falou ali inteiramente aberta. E para fechar esse primeiro princípio, com a mente aberta e determinação é possível conseguir qualquer coisa. Mente aberta e determinação. Resumindo, não confunda o que você gostaria que fosse certo com o que realmente é certo. Não se preocupe em ter uma boa imagem, em vez disso, preocupe-se em conquistar os seus objetivos, né? E aqui quando ele está falando uma boa imagem, não é a questão de tu estar com uma boa imagem, não, boa imagem perante os outros que vão te dar feedback. Ou perante o julgamento, muitas vezes, dos outros, porque as pessoas, quando tu é um empreendedor, por exemplo, que é o meu caso, muita gente vai dizer, não faz, está errado, não vai dar certo. É nesse caso. Não dê peso excessivo às consequências imediatas em relação às de segunda e terceira ordens. Não deixe a dor ficar no caminho do progresso, então trabalhe a tua dor, aprende com ela e resolve ela, não foge para o conforto e não culpa ninguém além de si mesmo pelos maus resultados. Assume as tuas responsabilidades. Gostou desse vídeo? Compartilha aí, aproveita e comenta aqui embaixo o que tu achou. Pô, Félix, eu achei que tá muito comprido, né? Isso eu não sei se eu vou conseguir resolver, até porque eu quero fugir da média aí, porque se diz que no YouTube para tu ter
boa audiência tem que fazer vídeos curtos e engraçados. Eu vou fazer vídeos longos aqui e com muito conteúdo, tá? Então é isso aqui que tu vai ter por aqui. Gostou, comenta. Não gostou, comenta também. Compartilha, vamos adiante. Lembra, né, de te inscrever aí no canal, de tocar o sininho e acompanha nas outras redes aí. Esse é o segundo e seguimos aí com mais conteúdo. Valeu? Um forte abraço.